Eu sempre falo que o triatlon não é um esporte, ele é uma filosofia de vida. Então basta você nadar, pedalar e correr para sentir o que é o triatlon, para transformar sua mente e seu corpo. A gente vai começar a falar sobre alguns aspectos fisiológicos que você precisa saber e outros em relação a como você deve tocar os seus treinos, tá? Ciclos de treinamentos que são de uma forma mais básica para você colocar em prática na sua jornada. A primeira coisa que você deve saber é que existem alguns princípios que são norteadores do treinamento desportivo. O treinamento desportivo é a ciência que engloba toda essa parte de performance, toda essa parte de treinamento. A primeira é o seguinte: sempre tem que ser subindo gradualmente, seja o volume ou a intensidade. Começa no primeiro degrau, depois no segundo, depois no terceiro. Eu sei que parece básico, né? Mas tem muita gente que não faz isso. Já quer começar correndo 21, prova de 21, começando com Ironman, né? Então, às vezes, a gente tem que começar pelo básico, gradualmente. Imagina que é uma escada, um degrau depois do outro. Outro princípio, claro, falando de uma maneira bem básica para você que está começando no triatlon, é interdependência entre o volume e a intensidade, tá bom? Então, ou seja, quando o seu volume está alto, a sua intensidade está baixa. Quando a sua intensidade está alta, o seu volume está baixo. Isso vai te ajudar a, primeiro, construir uma alicerce para você subir um edifício na área da performance. Se a sua estrutura não está forte para aguentar todo esse prédio que vai vir, vai desmoronar, tá ok? Então, primeiro, tá? A gente tem que trabalhar com esses princípios. Outro princípio também que é muito interessante é que o nosso sistema muscular, nosso sistema articular, nosso sistema cardiorrespiratório, eles trabalham de maneiras diferentes. Eles têm adaptações em tempo diferente, melhor dizendo. Ou seja, quando você começa a treinar uma corrida, por exemplo, você vai notar que muitas vezes você está sem pulmão para fazer aquela distância. Ou vice-versa. Você tem pulmão, mas a musculatura não, né? Então são os sistemas que também são interdependentes. A musculatura é um sistema, cardiorrespiratório é outro e a parte articular é outra. Qual que se adapta primeiro? Normalmente é a parte cardiorrespiratória do nosso esporte. Você começa com um trotezinho mais tranquilo, depois você aumenta, você começa a correr 5 km, você começa a correr 6, você começa a correr 8, você começa a correr 10 km, tá? Quando vê, tá com dor no joelho. Por que isso acontece? Porque a sua parte cardiorrespiratória desenvolveu mais rápida do que sua parte muscular e, consequentemente, mais lento do que sua parte articular. É da onde vem as lesões, tá? Só imaginar que são 3 sistemas e cada um tem um tempo diferente. Como a gente faz para burlar isso, tá? Quando você sentir que dá para você subir pro segundo grau, você segura mais um pouquinho. Calma aí. Eu vou esperar meus amigos, vou esperar minha turma, porque a cardiorrespiratória normalmente é mais rápida para você se adaptar com o treinamento. Então, se você corria 10 km, quer aumentar para 12 na semana que vem, segura um pouquinho, espera. Corre de novo 10, faz uma semaninha de intervalo, tá? De descanso, de recuperação e depois sobe pro 12. Para quê? Para dar tempo da sua articulação também entrar no jogo, da sua parte muscular, e assim a gente evita bastante que as lesões aconteçam, tá? Então acho que essa parte fisiológica de maneira básica, que se você está querendo começar a treinar triatlon, você tem que saber. Agora a gente vai para a parte prática, o que de fato você deve fazer. Primeiro ponto é uma reflexão profunda. O que é essa reflexão profunda? É você entender qual é a sua logística de treino. Eu sempre falo isso. Quantas horas semanais você consegue treinar de verdade, sem fazer esforço, sabe? Ó, por exemplo assim, o João consegue treinar 7 horas sem fazer esforço, sem parar de ver o filho, sem parar de ver a esposa, tá? Então a gente vai trabalhar nas 7 horas. Você vai trabalhar nessas 7 horas. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Depende de cada pessoa, tá? Pode ser 3 horas, 4 horas, depende, tá? Então vamos lá. Então primeiro é você entender sua logística de treino. Depois é fazer uma outra reflexão para saber qual modalidade que é o seu ponto a ser melhorado. É a natação? Eu preciso aprender a nadar melhor? Eu preciso aprender uma técnica de pedal? Ah, eu não sei correr? Você precisa ter isso bem específico no seu planejamento. Feito isso, essas considerações iniciais, a gente vai separar em 3 ciclos o nosso treinamento. O primeiro ciclo é o ciclo A. Esse ciclo ele está focado no aperfeiçoamento dos seus pontos a serem melhorados. Ou seja, o pior esporte que você treina ali, que você não tem técnica. Se por acaso você nada mal, esse primeiro ciclo vai ser focado em melhorar a sua técnica de natação.
Se por acaso você pedala mal, o ciclo vai ser focado na parte de bike. Você vai abrir mão dos outros? Não, você vai concentrar o maior tempo possível nessa modalidade para você criar uma base e conseguir, tá, equilibrar as três modalidades. Um bom triatleta, ele tem um equilíbrio da natação, do ciclismo e da corrida. Tá? Não adianta você ser um excelente corredor e ser um péssimo nadador. Para o triatlon você tem que equilibrar essa modalidade. E esse ciclo A, que é o ciclo do aperfeiçoamento, a gente vai utilizar isso. Se você tem 5 horas semanais de exemplo, você vai utilizar mais de 75% para melhorar essa modalidade. Quanto tempo dura o ciclo A? Depende muito, tá? Por exemplo, se a gente for fazer um ciclo total de 10 semanas, no mínimo, a gente vai colocar 5 semanas, tá? 50% do seu ciclo total no ciclo A, de aperfeiçoamento, tá ok? Beleza, o primeiro ciclo é o ciclo A para você planejar seu treinamento do triatlo. O triatlo é muito complexo, tá? Tô falando uma parte básica para te ajudar a não se machucar. E agora vamos para o próximo ciclo, que é o ciclo V, que eu chamo de ciclo V porque é o ciclo da estrutura do seu prédio, é o ciclo do volume. Então você que conseguiu dar uma equilibrada, tá, nas suas modalidades, tá conseguindo nadar 1000 metros sem parar, tá conseguindo correr 5 km sem parar, tá conseguindo pedalar 30, 40 km, tá na hora da gente melhorar esse volume. Daí você vai fazer o seguinte, você vai ajustar de maneira uniforme entre as modalidades, tá? Por exemplo, 2 vezes por semana a natação, 2 vezes o ciclismo, 2 vezes corrida. Pode ser mais, mas eu tô falando minimamente. E daí você vai ajustar e vai começar a subir o seu volume. Por exemplo, assim, na minha assessoria eu utilizo assim, tem semana que a gente foca no volume da bike, então ele vai fazer o atleta vai fazer um longão de bike. Tem semana que a gente vai focar mais no volume de corrida. E tem semana, logicamente, que a gente vai focar no volume de natação. Só que entre essas três modalidades, a que menos te prejudica em relação à lesão é a natação. Então a natação, praticamente toda semana, a gente pode fazer intervalado, a gente pode aumentar o volume. Claro que encaixando na logística do atleta. A logística que ele sabe que a gente tem para não faltar para outra modalidade. Então a gente vai começar a aumentar esse volume para deixar a estrutura do seu prédio melhor. Então, o segundo ciclo é foco no volume, não intensidade. Não adianta você começar a subir o seu volume de corrida e começar a acelerar toda vez assim querer bater RP. Você vai se machucar, tá? Então, aos poucos, dá uma respirada, dá uma reflexão e começa a subir o seu volume. Até quando a gente vai subir esse volume? Até 3 vezes mais o que a sua prova pede, tá? Por exemplo, se você vai fazer um short, 750 metros nadando, você vai ter que estar nadando em um único treino 3 vezes mais esse volume, tá? Se você é o pedal, né? Então, assim, são 20 km no short. Então, você vai ter que estar pedalando 60 em um único treino. E a corrida, 15 km no mínimo, se é pro short. Se for pro olímpico, é 3 vezes mais, né? Claro que nas distâncias de 70.3, Ironman, o papo muda. Se você colocar 3 vezes mais, logicamente você não vai conseguir fazer. Mas chega próximo do 100% nessas distâncias maiores. Mas o foco aqui é para quem está começando. É olímpico, é short, tá? Então é 3 vezes mais se você quer ter esse volume muito bem estruturado do seu prédio, tá ok? Agora vamos para o último ciclo, que é o ciclo C, de competição. Lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que a gente tem alguns princípios do treinamento esportivo? Quando a gente chega no ciclo C, que é o ciclo de competição, da onde a gente vai utilizar um desses princípios, que é o da interdependência do volume e intensidade. Então, você fez o ciclo lá do volume, acabou de sair dele. Então, seu volume está bem alto e a sua intensidade está baixa. No ciclo C, vai chegar o momento de você ir abaixando o seu volume gradualmente e subindo a sua intensidade gradualmente até o momento que a sua intensidade vai estar bem forte e o volume vai estar um volume médio, tá? Não pode abaixar muito também, senão você perde condicionamento aeróbio, tá ok? Mais ou menos ali duas vezes a distância da sua prova, o volume. E a intensidade a gente vai trabalhar a capacidade física que você quer melhorar, seja a resistência de força, resistência a lactato, resistência aeróbia, tá? Potência, força máxima, depende muito do perfil do atleta, tá? Então, esse seria mais ou menos o planejamento básico para você. De 10 semanas, como a gente vai dividir? 5 semanas no primeiro ciclo, tá? Que é o ciclo do aperfeiçoamento. A gente vai aprender a fazer bem as modalidades e principalmente
a que você tem mais dificuldade. Segundo ciclo, vamos colocar ali de 2 a 3 semanas, tá? Que daí é o do volume onde você vai subindo, tá? Acho que 3 semanas você casa mais. E o último ciclo de 1 ou 2 semanas, que você vai trabalhar essa intensidade. Depois, normalmente, você vai fazer uma semaninha de polimento que a gente diz, tá? Que é onde você tira um pouco a intensidade, deixa o volume médio para você recuperar seu tecido muscular, a parte mental, para você ir competir. Então eu falei mais ou menos um ciclo aqui de 10 semanas para você. Se gostou do vídeo, não deixa de curtir, comenta aqui qual prova você está se preparando e se você quer uma dica que eu vou comentar, eu vou dar a dica para você, tá bom? E se você está procurando uma assessoria, não deixe de conhecer a minha assessoria online, a Carbon Tree. Entra no site, bora treinar junto! Até mais, galera!